Ó, vem cá, pensa comigo. Imagina uma pessoa que passou a vida inteira bebendo água suja. Ela não sabe o que que é uma água pura, transparente. Toda a água que ela bebeu era sempre amarronzada, água suja. Ela se acostumou àquilo. Tem um corpo doente, não sabe, não desfruta dos benefícios de uma água pura. Ela passou a vida inteira bebendo essa água. E aí aparece alguém com um pouco de água pura, transparente, saudável, cristalina. E aí, ela oferece para essa pessoa que passou a vida inteira bebendo água suja. Essa pessoa nunca viu esse líquido transparente na vida. Ela não sabe que aquilo ali é algo para se beber. E aí, a pessoa que fica ali querendo que ela beba água boa, ela fica pensando: "O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer para ensinar essa pessoa que ela precisa beber isso aqui, esse líquido, que esse líquido aqui, ele é puro, ele é saudável". Aí ela pensa: "Bom, se ela só sabe beber a água turva, eu vou colocar um pouquinho de lodo aqui nessa água pura e vou entregar para ela beber". Dito e feito, a pessoa foi lá, reconheceu: "Opa, isso aí eu sei que é de beber", e ela vai lá e toma. Pensa, adianta alguma coisa? Não. Você não suja a água pura para que as pessoas que estão acostumadas a tomar água suja aprendam a beber aquela água, porque ela vai ser suja igual. A mesma coisa acontece com o tempo. As pessoas estão desde criança e já há muitas gerações numa frequência de tempo suja, artificial, adoecedora e não fazem a menor ideia disso, porque nunca pararam para refletir por que seguem essa contagem de tempo. Estão preocupadas com todos os efeitos colaterais, todas as guerras, todas as dissonâncias, todos os problemas sociais que a gente tem estão entronizadas no tempo artificial. Ninguém parou para pensar nisso, na grande maioria, na grande massa, porque isso não é debatido nas escolas, isso não é debatido, porque ninguém percebeu isso. Na verdade, percebemos, boa parte da população da Terra já percebeu, mas é uma parte que ainda não tem tanta voz, não tem tanta, presença, não tem tanta mídia. Agora, só agora, 30 anos depois, 40 anos depois, é que essa informação está começando a se popularizar. E é por isso que a gente está aqui, coletivamente, divulgando a lei do tempo. A lei do tempo é o tempo cristalino, é o tempo saudável, é o tempo puro, é o tempo que já é desse planeta. Foi o tempo que fez com que toda a humanidade evoluísse para ser como ela é hoje. Biologicamente, de forma inteligente, sustentável, né? E aí o que que a gente faz? Uma vez que a gente coloca a nossa mente num tempo artificial, criado apenas para fins de controle de poder, de abuso de poder, a gente cria uma dissonância entre quem nós somos, a nossa natureza, que é parte una desse planeta, da biosfera, e a gente começa a entrar em desequilíbrio com todos os recursos, uns com os outros, com os nossos corpos, e aí a gente tem que ficar fazendo um monte de terapia, tomando um monte de remédio, procurando solução das todo tipo, das mais absurdas, mergulhando em religiões completamente diabólicas, né, maléficas, porque a gente não sabe como resolver esse problema. A lei do tempo, ela vem e ela mostra que o nosso problema é a nossa relação com o tempo, e não é o tempo do relógio, o tempo artificial, muito menos com esse calendário gregoriano. É o tempo sentido, é o tempo de qualidade. E isso não tem a ver com a distribuição do espaço das nossas atividades ao longo dos dias. Quantas pessoas você conhece aí que estão dizendo que não tem tempo, que queriam que um dia tivesse 28, 30 horas para dar tempo de fazer tudo? Será que o problema realmente é falta de tempo ou é a nossa dispersão mental, que a gente não consegue, satisfazer a nossa ânsia de produtividade, né, de tudo aquilo que nos colocam culturalmente para dar conta de fazer ou para dar conta de ser, ok? Então, quando a gente mostra a lei do tempo, quando a gente mostra essas tabelas, essas corzinhas, esses símbolos, as pessoas já olham estranho, porque elas não reconhecem a água pura, elas não reconhecem a água cristalina, elas não reconhecem o tempo natural. Ninguém sabe o que é o tempo natural em geral, né. Então, o que que acontece? Alguns de nós, facilitadores desse conhecimento, eu não gosto dessa palavra, mas alguns dessas pessoas que se colocam, né, na missão de divulgar, de explicar, de pontuar, de desenhar tudo certinho, essas pessoas pensam: "Bom, se a pessoa só conhece o tempo artificial, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho de tempo artificial aqui, porque daí ela começa a entender, tal". Gente, não, não.
Por quê? Porque quando a gente faz isso, ao invés de levar a mente da pessoa de volta para a frequência original do corpo dela, da mente dela, para ela acessar as memórias instintivas do corpo dela e da mente, ela começa a associar isso com o tempo artificial. Ou seja, não leva a lugar nenhum. E isso, eu sei que tem gente que faz isso com muita boa intenção. Eu acredito na boa intenção. Mas essas pessoas acabam denunciando que não sabem o que é a lei do tempo, não sabem o que é o módulo harmônico. Então vamos lá, vamos explicar do básico. Essa tabela aqui, por exemplo, não é um calendário. Isso aqui, muito menos o calendário maia. Isso aqui é um modulador harmônico. Isso aqui tem uma outra função. O calendário das 13 luas de 28 dias, esse sim é um calendário que a gente chama de sincronário. É um nome diferenciado justamente por causa da origem etimológica da palavra, do significado. A palavra calendário vem de calenda, que significa livro de registro de impostos, criado lá pelos antigos romanos, na época que a Igreja Católica queria dominar o planeta Terra. Sincronário é uma contagem de sincronização do tempo natural, da nossa mente de volta ao tempo natural. Não é algo que a gente precisa aprender, é algo que a gente precisa lembrar, porque isso já está no nosso corpo, isso já está na forma como a gente respira, na forma como a gente pensa. Mas, infelizmente, a gente esqueceu disso. Fomos cultivados desde criança a ignorar isso, ignorar o nosso corpo, ignorar os nossos ciclos e seguir numa contagem artificial que resulta em o tempo ser um recurso financeiro no fim das contas. O tempo é dinheiro. Então, isso aqui é um modulador mental, um modulador da mente. Faz com que a gente, por meio desses códigos, porque são códigos, ok? Codificação quer dizer que ela precisa virar uma chave e que há algo por trás dessa chave. Esse modulador nos vai ressincronizando os nossos padrões mentais, ou seja, a forma como a gente enxerga os eventos, a natureza, as sincronicidades, para que a gente retorne ao tempo natural, que já é o tempo da nossa mente, o tempo da nossa vida, o tempo das nossas relações, o tempo desse planeta e dos seus recursos. Quando a gente coloca o tempo artificial aqui, a gente mistura as duas coisas e suja essa frequência. Essa modulação não funciona, porque ao invés de você lembrar de quem você é, você acaba se reafirmando no tempo artificial. Isso aqui, então, portanto, não é um calendário. Repete, isto não é um calendário, isso é um módulo harmônico. Antigamente, né, isso aqui, esse mesmo desenho, essa mesma estrutura foi apresentada pelos povos nativo-americanos, lá do tempo, quando a gente ouviu falar disso, né, a humanidade conheceu isso como um todo, na época da colonização espanhola aqui ah, nas Américas. Mas isso já era uma contagem sagrada dos dias, desde aquele tempo. E para aquela época, para aquelas populações, o Tzolk'in, né, ou como tem gente que fala outras pronúncias, tal, eu desconheço, mas isso não vem ao caso, porque para essas pessoas isso era uma contagem sagrada, não só do tempo, mas também de várias outras questões políticas, sociais, questões espirituais, tinha questões a ver com a agricultura e tal. Hoje, a gente usa essa tabela, essa matriz, ah, de uma forma diferente. Não é a mesma coisa, e por isso não devemos chamar isso de calendário ou de calendário maia. O sincronário das 13 luas, ok. Contagem dos tempos. Precisamos, inclusive, fazer a associação do calendário gregoriano no sincronário das 13 luas, para que a gente possa se reorganizar socialmente. Agora, quando a gente faz isso com o módulo harmônico, a gente está desvirtuando a função desse módulo. Mas como que esse módulo funciona, você deve se perguntar. Ou não, eu estou perguntando para você agora. Como que esse negocinho aqui funciona? Essa contagem sagrada, né? O nome fala sagrado, né? Vem de fora. Sagrado é a parte pura, é a parte sacralizada, é a parte que a gente não compreende, né, pela perspectiva meramente espacial. Essa contagem aqui, cada item desse, parece uma tabela periódica, né, mas não é. Ou podemos dizer, tabela periódica do tempo, né? Cada itemzinho desse aqui, ele é uma combinação de uma frequência de luz e de uma frequência de som. Né? Ao todo são 13 frequências de som e 20 frequências de luz. Quando a gente combina essas duas, a gente encontra 260 possibilidades de frequências de tempo natural. E por que de tempo? Porque essas combinações explicam de forma didática, de forma explícita, as
as correlações dos eventos no espaço, ou seja, aquilo que a gente chama de coincidência, de sincronicidade. Por que que isso aconteceu hoje e não aconteceu ontem? Porque eu sou vivo em 2025 e não em 1318. Ah, essas questõezinhas, todas elas são explicadas pelo módulo harmônico. Você pode dizer: "Nossa, mas isso parece revolucionário demais", né? E é revolucionário, mas isso não é nenhuma novidade nesse planeta. Isso aqui já opera há muito e muito e muito tempo. Mas nós somos uma geração, nós somos filhos da amnésia desse planeta. A nossa espécie, há mais de 5.200 anos atrás, a gente se dispersou disso. É o que a gente chama de ciclo histórico. O ciclo histórico, que é todo aquele período em que a gente registrou a evolução da sociedade, desde da invenção da escrita, enfim, dali para frente, todo esse período histórico é, na verdade, o período da amnésia, em que a gente confia o nosso conhecimento a tudo aquilo que está externo a nós e não ao que está interno. O tempo, ele é uma tecnologia natural, a tecnologia universal do cosmos. Existe um processo de evolução da biosfera planetária, solar, cósmico, galáctico, queira como chamar, do todo, universal, espiritual, divino, que seja, mas é uma tecnologia extremamente inteligente que está presente, fractalizada no meu corpo, no seu corpo, nesse aparelho que você está usando, na sua vizinha, em todo mundo que você conhece, isso aí está lá. E tem muitas formas, a gente poderia passar horas aqui e eu mostrando item por item, onde que cada uma dessas frequências aqui está presente nas nossas vidas, está presente na forma como a gente evoluiu enquanto sociedade, enquanto coletivo. Infelizmente, nós fizemos isso de forma inconsciente e a gente não entende o porquê de tudo isso está acontecendo. Essa expansão extremamente acelerada da tecnologia nesse planeta, destruindo os recursos naturais, as guerras, tudo isso aí tem uma função evolutiva, planetária, holonômica, ou seja, a mente planetária também está em jogo. Quem aqui já ouviu falar em mente planetária? Isso aí é um conceito que já foi discutido há muito tempo, desde lá do começo do século passado, por Vernadsky, por vários outros filósofos da época, cientistas, artistas, e as grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, abafaram isso, levaram a gente a pensar só no medo, o medo da morte, o medo da escassez, fizeram a gente criar noções muito deturpada sobre nacionalismo, sobre patriotismo, deturpou a nossa identidade enquanto ser humano. E isso, lógico, também não foi só do século passado, nós já estamos fazendo isso há mais de 5.000 anos. Como que a gente vai simplesmente perceber isso do nada? Não, foi um trabalho muito longo de muitas gerações. Podemos dizer que os sacerdotes secretos do tempo preservaram esse conhecimento no submundo, sabe, nas sombras, para que não fosse destruído. E agora, finalmente, a gente está numa época em que esse conhecimento pode ser entregue abertamente. Sabe? E nós temos acesso, finalmente, à engenharia do tempo. O tempo é uma engenharia. Não é uma engenharia humana, é uma engenharia da natureza. E é extremamente harmônica, perfeita, e ela é capaz de elucidar muitos dos nossos problemas, se não todos. Mas isso parece ser bom demais para ser verdade e por isso a gente nega. Por quê? Porque não é o que a sociedade, não é a narrativa da sociedade. Qual que é a narrativa da sociedade? É ficar lutando por direitos, é ficar fazendo é, que, sei lá, martelando, conhecimento científico, não que isso seja um problema, não é, definitivamente, não estou aqui negando a ciência, mas não é exclusivamente disso. O conhecimento que o tempo traz, ele é um conhecimento que transcende as nossas razões sociais. E você já deve ter, você não precisa de muito para perceber que a nossa sociedade é um projeto fracassado, é um projeto insustentável, que por mais que pareça que está se mantendo à custa da nossa própria qualidade de existência, não qualidade de vida enquanto cidadão, pagador de imposto, porque isso aí, pelo amor de Deus, mas enquanto seres existentes, ok? Você consegue perceber o que que é isso? Existir é uma coisa absurdamente inimaginável. Você já parou para pensar? Caramba, você existe. Você existe, sabe? Não estou falando apenas como um cidadão, como um CPF. Você está existindo nesse instante e consciente disso. Essa magia, esse milagre que muitas vezes a gente
terceiriza, projeta em narrativas religiosas, é simplesmente o resultado dessa engenharia natural do tempo. Como que a gente coloca isso, como que a gente transforma a nossa vida a partir desse conhecimento? Primeiro de tudo, remodelando a nossa mente para o tempo natural. Como que se faz isso? Modulador harmônico, olha só, o módulo harmônico nos ajuda a fazer isso. Cada uma dessas unidades aqui, ela contém números, matemáticas, que faz geometrias, que fazem a gente relembrar isso aí. Não, na verdade, não é relembrar do ponto de vista egóico, do ponto de vista da mente consciente ali, mas faz lembrar do ponto de vista do corpo, dos sentidos, que não existe mente sem sentidos. A mente é essa holografia, essa interface de todos os nossos sentidos elétricos. E a partir da mente, a gente acessa o tempo pelas projeções de imaginação. Como nós estamos com a mente viciada apenas no espaço, a gente não consegue perceber, esse mundo imaginal que é o tempo, onde o tempo não é mais uma linha de passado, presente e futuro, né, não é uma contagem que eu pego o giro da Terra ao redor do Sol, divido em fatias e chamo isso de tempo. Não, não tem nada a ver. O tempo aqui ele é radial, ele está fixo num ponto chamado presente, e ele dispersa ou ele dispara em todas as direções, inclusive aquilo que a gente chama de passado ou aquilo que a gente chama de futuro, mas não só isso. Mas para entender isso, módulo harmônico, a gente precisa se desafiar a enxergar a realidade de um jeito diferente, né? Porque essa forma viciada que a gente tem de olhar o tempo faz com que a gente fique cada vez mais bitolado em problemas que o próprio tempo artificial nos causa. Não adianta a gente querer apagar o fogo, né? Se a gente não ir lá e não cancelar a chama que está soltando mais fogo nesse incêndio todo, né? Não adianta a gente querer ir tapando os buracos ali, se o que está causando os buracos ainda está em ação. Então, você que se coloca como uma pessoa que divulga esse conhecimento, porque gostou do Kim, porque gostou disso, porque gostou daquilo outro, porque falou com você, porque você fez terapia disso, apesar de que a lei do tempo não seja terapia, né? Ah, você, por favor, tenha mais responsabilidade sobre esse conhecimento. Por favor, estude, conheça. Se não tem certeza, pergunta, fala. Tem muita gente com muita experiência nisso, que viveu isso na prática durante muito tempo. Eu estou aqui há pouco tempo, né? Mas não é sobre também o tempo de exposição a isso, mas o quanto a gente consegue integrar isso na nossa vida, ok? E quanto a isso, né? Eu sou muito feliz. Agora, pergunte, investigue, diga: "Eu não sei", né. Veja com algumas pessoas: "Pô, tô pensando em fazer isso aqui, ó, será que é legal?". Isso não tem nada a ver com, ficar dependente dos outros. Não, mas até que você perceba, né, o que dá para fazer e o que não dá, ok? Então, desculpa pelo desabafo, mas esse tom de indignação que eu tenho aqui é porque o meu plexo está bem ativado, assim, né. Quando eu vi aquela imagem, eu fiquei assim: "Caramba, a gente tá tendo que apagar o fogo causado por nós mesmos, pelos próprios facilitadores da lei do tempo. Então, se a gente quiser ter uma estratégia inteligente para divulgar isso, para fazer as pessoas entenderem, para quem sabe um dia, eventualmente, isso se torne uma consciência planetária mesmo, o planeta inteiro relembre dessa informação, a gente precisa estar organizado, a gente precisa ter uma narrativa coerente. Então, procurem pelo Planeta Escola 441, procurem pela Rede Códigos do Tempo com a Flávia Mota, o Planeta Escola é com a Vânia Temporini, procure o Instituto Nosfera com a Flávia Toquetti, procurem Guardiões Estelares lá com o professor Robson, tem muita gente que está primando ali pela informação original, pela informação pura, informação que foi trazida, né, há mais de 30 anos aí pelo Valon Votan, pela Stephanie South, pela Bolonic, né, pela Loidini. Tem muita coisa aí que a gente precisa honrar, tem muita coisa que a gente precisa aí preservar, e não ficar fazendo uma miscelânea de conhecimentos, muito menos para trazer a lei do tempo como um fator de enriquecimento próprio, tá. Esse é um outro ponto muito importante.
A Vânia falou algo que eu me aproprio do que a Vânia falou agora, pego para mim, para dizer assim, ó, tem muita gente extremamente frustrada com a sua carreira, com seu forma de fazer dinheiro ou alguma coisa nesse sentido, e que viu na lei do tempo um jeito rápido, né, de enriquecimento, né, ou de pelo menos de exploração, porque, cara, ninguém fica rico com a lei do tempo. Isso é, vamos falar a verdade, ninguém fica rico com a lei do tempo. Mas é que a gente é capaz de empobrecer pessoas com a lei do tempo. A gente consegue sim extorquir dinheiro das pessoas com a lei do tempo. E isso é algo extremamente cruel de se fazer. Não é uma coisa só tipo: "Ah, aqui é uma selva, cada um por si, Deus por todo". Não é isso. A lei do tempo ensina que todo mundo é o mesmo ser, é o mesmo é o mesmo ser vivo, né. Não somos 8 bilhões de pessoas, nós somos um ser, a Terra, né. E se a gente levar isso para um outro fractal, nós somos um ser, o Sol, a galáxia, o universo, um único ser em estágio evolutivo de autoconsciência. Bom, cuidado, agora para você, você que não é um divulgador da lei do tempo, mas você é uma pessoa que se interessa por esse assunto e está querendo conhecer, talvez seu conhecimento seja mínimo, quase nada, talvez você não tenha entendido quase nada do que eu falei aqui, ou talvez muita coisa não faz sentido, mas você que está procurando, muito cuidado, muita vigilância, porque tem muita gente se aproveitando de você e da sua ignorância. Tem gente vendendo leitura de mapa, de oráculo, de não sei o quê, como se fosse uma astrologia, como se fosse alguma coisa interpretativa, cobrando aí valores exorbitantes, 900, 1.000, 1.500 reais por leituras de mapa que são absolutamente inúteis. Pelo amor de Deus, isso é inútil, ok? Essas leituras de mapa, que inclusive eu já ofereci, elas precisam ser levadas com muita cautela para não cair no campo da interpretação. Acaba virando, quando eu fazia isso, o último mais recente que eu fiz foi semana passada, mas porque eu estava devendo do ano passado uma leitura de mapa lá que, enfim, deu problema, mas acaba virando uma aula sobre lei do tempo, e não uma interpretação daquele Kim, daquela onda encantada, daquela trecena, daquele não sei o quê. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso é um desserviço. Cada vez que eu pego qualquer parte disso aqui e começo a dizer: "Ó, isso aqui representa esse negócio, isso aqui significa não sei o quê, ah, porque isso aqui". Perdeu, já era. Acabou, a gente destruiu o conhecimento naquele instante. Eu vejo gente aí que se auto-intitula professor, que aí tem não sei quantos seguidores, tal, blá-blá-blá, essa palhaçada toda, falando: "Ah, porque o espelho é a gente a perceber que não temos o controle de tudo". Que balela, pessoal, que balela isso. "Ah, porque o espelho mostra que as pessoas são nosso reflexo". Balela. A lei do tempo nunca fala disso. Quem fala disso são as pessoas, principalmente pessoas que têm aí um chamado para serem terapeutas, né. Esse negócio do terapeuta com a lei do tempo não é terapia, né. Ela pode ser sim, curativa, terapêutica e tal, mas ela não é uma terapia. Então, tem gente que transfere isso para o seu negócio, para o seu peixe, para vender o seu peixe. Se você quer ser terapeuta, seja terapeuta, estude as terapias e tal, mas não vem vender a lei do tempo como se fosse uma terapia, porque ela não é. Ela não é um conhecimento, interpretativo, como é, por exemplo, uma leitura de tarô, né, que a pessoa vai lá, sente, se conecta com a sua essência, vai lá e faz uma interpretação que é um pouco técnica, um pouco interpretativa, né. A lei do tempo não é isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente faz isso para alguém, a gente está roubando dela a autonomia dela de ser informada pelos códigos do tempo. O tempo a gente chama de uma dimensão informativa, ou seja, ela dá forma ao espaço. O tempo não é uma dimensão, tipo o tempo-espaço que o Einstein trouxe, né, aquilo lá é só mais uma outra aparência do próprio espaço, um espaço que na verdade é de 4 dimensões, né, mas o tempo é outra coisa. O tempo é uma dimensão de pura informação, de informação, perfeita, muito parecida eh, com o que Platão trouxe, né, como o mundo das ideias. Então, a gente precisa purificar essa informação para que a gente possa acessar ela de forma consciente e eficaz. Ela sim é transformativa, ela pode fazer, operar milagres. Na verdade, muito do que as religiões diziam que era Deus efetuando milagres ou sinais e maravilhas, na verdade era o tempo,
né. E como que a gente sabe disso? Hoje a gente sabe por conta do módulo harmônico, mas na ignorância de entender o tempo ou de entender o módulo harmônico, transferimos isso para avatares, para deuses, para forças místicas, e não tem nada de místico. Isso aqui é o próprio é o próprio são as próprias emanações de ventos solares entrando em interação com o campo eletromagnético do planeta e compensando isso em forma de evolução biológica, que na verdade essa evolução biológica nada mais é do que uma auto-organização dos recursos, eh, dos recursos geológicos desse planeta. Você e eu não somos diferentes da pedra, sabe? Nós somos uma evolução dos recursos que compõem a pedra da mesma forma. Então você e a pedra são uma coisa só, e isso a gente precisa desapegar das identidades que o tempo artificial nos colocou, como brasileiros, como americanos, como patriotas, como sei lá o quê, enfim, ou até mesmo das nossas raças, né, cor de pele, orientação sexual, tudo isso são segregações que elas só são importantes quando a gente pensa na sociedade. Mas acredita, a sociedade é artificial. A sociedade não é um movimento natural da nossa espécie. Ela foi idealizada com fins de propósito de poder, né. Parece que a gente está num consenso para que nós sejamos felizes e possamos conviver em paz e harmonia, mas a última coisa que a gente tem nessa sociedade é paz e harmonia. A última coisa que a gente tem é uma pessoa ajudando a outra. Não tem, são casos isolados de compaixão, de altruísmo, de apoio, né. Muitas vezes a gente vê isso, muitas vezes vinculado a religiões ou a pessoas que fizeram um movimento muito intenso de entrega, de voluntariado, mas coletivamente nós não somos uma sociedade que realmente está preocupada com seus societários. A gente está ainda trabalhando todo mundo, sacrificando nossas vidas e o nosso espaço de tempo, de vida, em prol do enriquecimento de grupos muito minoritários, que detêm aí o poder da narrativa sobre esse planeta, sobre a nossa espécie, sobre as nossas mentes, né? A sua infelicidade com o seu trabalho é fruto dessa narrativa que a gente acreditou, que os nossos pais acreditaram, que os nossos tataravós acreditaram e foram repassando. Nós somos cultivados igual plantas nesse planeta. A nossa mentalidade, ela é fruto de regar a nossa mente com esses pensamentos, com essas histórias, absurdas sobre para que existimos, né? Qual o objetivo? Então, para muita gente, o objetivo é sobreviver, para outros, o objetivo de vida é procriar, para outros, o objetivo de vida é simplesmente torrar todos os seus recursos em prazeres rápidos e vãos, né, e tem gente que idolatra isso, né, como se tipo: "Ô, essa pessoa que tá sabendo viver, afinal vai todo mundo morrer mesmo?". Isso é uma grande ilusão. O próprio medo da morte, a morte em si, e isso são abusos que a gente vai alimentando na nossa vida e nas nossas relações. Então, preze por conhecer essa informação, inclusive se você já se coloca como um divulgador disso, tá? Cuidado com essas interpretações muitas vezes apenas denunciam o tal do interpretador, os sua própria trajetória de vida, a forma como ela enxerga a própria vida e a própria história. Isso não tem nada a ver com a lei do tempo, não é a nossa história de vida individual que vai definir o que é a lei do tempo, pelo contrário, a lei do tem a essas histórias, elas já estão todas misturadas com várias outras coisas, com confusões religiosas, com confusões, de pai e mãe, com confusões familiares, confusões de classe social, de sexualidade, de raça, de etnia, de uma porrada de coisa, e a nossa visão acaba ficando muito condicionada por essas questões sociais. E a lei do tempo, ela tá para além disso. Então, entender que a sociedade é o ego desse planeta, né. O planeta tem ego, não sou eu que tenho ego, não é você que tem ego, não é fulano que tem ego, especificamente. O planeta tem uma experiência de ego, e esse ego é a sociedade, do qual todos nós nos autodeclaramos societários. Na verdade, isso foi imposto a nós, né, ninguém escolheu ser parte dessa sociedade, e da mesma forma, é muito difícil imaginar uma forma de quebra dessa sociedade, a não ser que a gente tenha clareza de o que nos fez nos tornar societários uns dos outros, né. Então, a clareza disso é o tempo. A solução está no tempo, mas para isso a gente precisa relembrar esse tempo. Eu estou te oferecendo o copo de água transparente,
o copo que você talvez nunca tenha ouvido falar, o copo que talvez você achou que conhecesse, mas na verdade estava só ali bebendo água suja, né, a água que você mesmo suja e ainda oferece para os outros água suja. Então venha conhecer esse tempo cristalino, esse tempo puro. Esse tempo não sou eu que estou oferecendo porque veio de mim. Esse tempo é o tempo que já estava aqui, é o tempo do planeta, é o tempo do sol, é o tempo da lua, é o tempo das árvores, da natureza, dos recursos, ok? E por mais que você se coloque como uma pessoa, não, eu não gosto de nada disso, eu sou uma pessoa urbana, eu gosto de tecnologia, eu gosto de cigarro, eu gosto de não sei o que, a minha vida é isso, tudo bem. Inclusive, esse seu desapego às questões naturais, né? Inclusive isso é fruto do 1260, né? E lógico, você tem total liberdade de continuar vivendo nessa frequência, mas se você é um buscador da frequência natural, se você é um buscador da paz, da harmonia, da cultura, da arte, eu te convido a conhecer o tempo natural como algo urgente para esse processo de regeneração planetária. Não adianta a gente querer mudar o sistema econômico, o sistema político, querer mudar as leis, mudar os governos, não é que a gente querer mudar sei lá mais o quê, se tudo isso estiver em cima da base do chão, que é um tempo artificial, que vai continuar mantendo a gente desconectado dos nossos próprios corpos e de todo o tempo da natureza. Nós não somos desconectados da biosfera, nós não somos seres no planeta Terra, nós somos a biosfera em um processo de transição para a noosfera. E essa noosfera passa por um processo intermediário chamado de tecnosfera, que é toda essa tecnologia absurdamente evoluída exponencialmente, ao ponto da gente não saber mais onde é que isso vai parar. Esse processo, ele foi previsto dentro de um processo de evolução biogeológica do planeta. E esse processo é o que a gente está vivendo agora. Essa transição não é só uma transição de, como muita gente fala, de era, de aquário, de peixe, de não sei o quê, né? Lógico que não estou descredibilizando quem segue esses conhecimentos, assim, mas a gente está falando de algo que é muito mais tático, né? Muito mais prático, muito mais material, que é a transição evolutiva biogeológica desse planeta, passando agora por essa crise tecnosférica. Mas isso não é ruim, né? Essa crise tecnosférica que a gente está vivendo, ela está dentro de um plano para chegar à nosfera. O fato de você estar usando, por exemplo, um celular ou um computador nesse exato momento para assistir esse vídeo, mostra como a tecnosfera ela está em função da nosfera. Se você chegou aqui ó, mais de 30 minutos assistindo isso, não é por acaso, tá bom? Então, conheça essa transição, conheça o tempo natural. Isso não é um assunto complexo demais, parece complexo à primeira vista, mas o seu corpo já está consciente disso, seu corpo já está em processo de relembrar tudo isso. Do contrário, você nem estaria aqui assistindo essa parte ainda do vídeo, já teria parado lá no comecinho. E as pessoas que pararam lá no comecinho, ignora, deixa ignorar, tá? Ignora elas. Foca nisso, foca no que você chegou até aqui. Você chegou até essa mensagem. Eu não estou te vendendo nada, não vou te vender curso, não vou te vender isso, não vou te vender aquilo, né? Talvez eu venda, mas não é o foco, né? Talvez eu ofereça alguma coisa lá, mas não é isso. Esse não é o foco maior de jeito nenhum. Não sou um comerciante disso, sou um professor de inglês. Sou um jornalista que largou a profissão, virou professor de inglês, porque dar aulas de inglês é muito mais gostoso para mim do que ser jornalista. Então, não sou um marqueteiro da lei do tempo, não coopero com essas pessoas, bloqueei essas pessoas. Se vocês procurarem na minha lista de seguidores, vocês não vão encontrar pessoas aí que muita gente considera referência, não vou, porque são pessoas que eu já vi que não estão preocupadas com a lei do tempo, não estão preocupadas com você, não amam você, não amam porque te oferecem água suja, tá? Numa tentativa de te convencer de que aquilo é uma transição para uma água saudável. Isso não é verdade, tá bom? Então, eu espero que a gente possa falar muito disso ainda, e eu falo isso com muito amor, porque eu sei que você sou eu. Quando a gente fala em Lakesh, eu sou outro você. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Na verdade, eu estou dizendo que eu acredito, do fundo do meu coração, com a minha alma, com o meu intelecto, com tudo que eu sou, que você sou eu, né? Você sou eu. Eu sou todas as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço, as que eu gosto e as que eu não gosto, as que eu admiro e as que eu não admiro. Eu sou também todas essas pessoas aí que estão fazendo cagada, que estão fazendo burrada, que estão causando sofrimento, todas as que já causaram sofrimento, nós somos todas elas. Então,
essa vontade do nosso ego de querer separar, de querer dizer: "Não, morte a eles, né, e o meu grupo e os que pensam como eu, que sobrevivam". Isso é uma grande ilusão, fruto dessa própria sociedade, que tem interesse nessa segregação, tá bom? Então, assim, falo com muito amor, compaixão. Eu espero que você esteja sentindo que, apesar do meu tom aqui indignado, você esteja sentindo esse amor, porque o amor nem sempre ele vem com uma vozinha mansa, com vamos falar de ecologia, ai vamos falar disso aqui, ai porque a poesia, ai porque a... Não, gente, isso é uma falsa imagem do amor, isso é uma falsa imagem da espiritualidade. A espiritualidade, ela é o retorno à origem, é o retorno ao propósito inicial, e esse propósito inicial é o tempo. O tempo modulou para que a gente existisse dessa forma. Mesmo que você acredite em forças cósmicas ou forças extracósmicas, forças metafísicas, Deus, deuses, ainda assim, tudo está dentro desse propósito, propósito original definido pelo tempo. O tempo não é aleatório, o tempo ele é específico, é inteligente e ele está em fluxo contínuo, não para frente, não para o futuro, mas para a expansão do retorno. Olha só, a expansão do retorno, a expansão do um. Eu quero que você se lembre disso, é a expansão do um, expansão da unidade, ok? Em Lakesh, eu sou você.